O mau uso do termo família tem cooperado para o esvaziamento de seu real significado em nossos dias. Quando nós usamos numa empresa e assim por diante, aqui é uma grande família, faz com que você esqueça que você faz parte de uma família, pai, mãe, filhos, irmãos. Famílias configuram-se a partir da unidade dos pais, filhos e irmãos, que por laços consanguíneos ou não, buscam viver em harmonia para o desenvolvimento pleno de cada um de seus membros. Precisamos trazer esta verdade ao nosso coração. E ainda pensando sobre família, a coisa vai se agigantando, porque não temos apenas um termo para classificar a família. Agora não basta mais falar sobre família, eu tenho que usar mais termos complementares para dizer que tipo de família estamos nos referindo. Por exemplo, a família nuclear, pai, mãe e filhos. A família monoparental, pai, um cônjuge, ou melhor, uma pessoa solteira, monoparental. Uma viúva, alguém que passou pelo divórcio e tem filhos, uma família monoparental. Família mista, tudo misturado, a sua família, a minha família, família homoafetiva, família unipessoal. O nosso censo considera esse dado que está crescendo, tanto que o mercado imobiliário tem lançado principalmente empreendimentos conhecidos como loft studio, porque as pessoas consideram-se apenas ela e só ela como família. Família reconstituída, e existem outras nomenclaturas para a família. Então, falar sobre família é entrar hoje num local onde precisamos saber com que tipo de família nós estamos lidando. Família nuclear, família mista, família homoafetiva, família estendida, qual tipo de família? A igreja de Jesus, ela está na sociedade. E a igreja de Jesus, ela tem por hábito, tão somente, preparar o ambiente para atender famílias nucleares. Mas quando chega uma mãe solteira numa igreja, ela encontrará em dados momentos dificuldade de se relacionar. Quando chega uma família unipessoal, também. Uma família reconstituída, ou seja, uma pessoa que conheceu outra, que saiu do divórcio, ou viuvez, casou, ela precisa agora nutrir comunhão com a igreja, ela vai encontrar dificuldade. A igreja precisa entender que ela dialoga com uma sociedade que tem configurações plurais. E ela precisa se despertar para levar o evangelho, sem corromper o evangelho, a todas as famílias. Ser um pastor de uma igreja é considerar famílias que têm histórias, que têm momentos bons e momentos ruins. Ser membro de uma igreja é conviver com outras famílias. Talvez a sua família não seja mais a família do primeiro casamento. Talvez você esteja no segundo, no terceiro. Conheci uma pessoa que estava no quinto. E no quinto falou, agora vai dar certo. Eu falei, vou orar por isso, porque agora Jesus entrou na tua vida. Existem casos como esse, e nós precisamos, como igreja, tratar. Quando pensamos no tema famílias de papel, esse tema ele vai apontar, fazendo já uma ponte para o texto, que um papel ele pode mudar a vida de uma pessoa. Já percebeu como um simples papel pode mudar a sua vida, para bem ou para o mal? Um papel pode te dar uma identidade. Um papel pode tirar a tua identidade. Um papel ele pode significar a propriedade que você tem. Um contrato pode te declarar inocente ou culpado. Um papel pode classificar você como uma pessoa boa ou uma pessoa má. Um papel. Porque naquele papel pode estar escrito algo a seu favor
ou contra você. Pensando nisso, olhamos para o que o texto de Mateus ele aborda. Mateus, capítulo 19, ele vai tratar de um contexto, de um cenário. Jesus ele havia partido da região da Galileia para a região da Judéia. Uma grande multidão o seguia. Jesus curou várias pessoas. E como era de costume, estavam ali presentes um grupo chamado fariseus, que queriam colocar Jesus à prova. E o verso 3 do texto lido começa justamente com a chegada desses homens até Jesus. Eles chegaram até Jesus com um propósito, com uma intenção. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E nesse momento, qual era a prova que eles iriam usar para ver se Jesus era um charlatão ou não, um falso profeta? Eles fizeram uma pergunta: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Uma pergunta que inicialmente pode transparecer inocente, bastando um sim ou um não. Bastava Jesus dizer sim ou não. Mas a resposta de Jesus, verso 4, foi: vocês não leram? Jesus ele faz questão de dizer aos doutores, aos PhDs, aos entendidos de Bíblia, aos mestres: vocês não leram? Vocês não observaram o que a Bíblia diz? Jesus faz questão de levá-los para as Escrituras. E aí Jesus avança: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Nesse exato momento, Jesus leva a base para a resposta dele. Não é o que ele pensa, não é o que a sociedade está dizendo, não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que o Criador da família, que é Deus, tem para dizer. E isso é uma lição importante para nós, igreja do século 21, porque você pode estar desejando ouvir algo que vai lhe agradar. E a igreja, para simplesmente lhe agradar, pode dizer as palavras certas para você. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia diz e como aplicamos esse ensinamento, nós podemos sair daqui com o nosso coração em paz, na certeza de que não é o que eu, Fernando, pensa, não é o que a sociedade está dizendo, mas é o que Deus diz a respeito da família e do casamento. Não é o que você entende sobre família, à luz do verbete família do dicionário. Porque se eu olhar para o dicionário, o verbete, o significado família, se eu pegar o dicionário agora, atual, 2024, ele vai estar justamente com essa definição. Mas se eu pego a palavra do Eterno, ela não muda, porque a sociedade mudou. Ela continua sendo fiel. E aí o verso 5, Jesus ele vai citar as Escrituras, o que Deus ele falou. O verso 5, Jesus vai dizer o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus ele reforça aqui alguns aspectos. O valor da unidade promovida pelo casamento. O verso 6, Jesus vai inclusive dizer: o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa foi a resposta de Jesus. E aí algumas pessoas vão pensar: bom, e aquelas falas do tipo, meu casamento não foi Deus que uniu? Eu já aconselhei muitas pessoas que me trouxeram essa palavra: pastor, quem me garante que Deus uniu meu casamento? Meu casamento, pastor, eu não sei se foi unido no Senhor. Por isso, eu considero a possibilidade de me separar. Outros vão dizer: quando me casei não era crente em Jesus.
Ou, quando me casei, estava desviado da fé. Irmãos, o casamento foi instituído por Deus e não pela igreja. Que bom, né? O casamento não foi instituído pelo Estado de Direito. O casamento foi criado por Deus, antes de surgir qualquer nação, antes de surgir qualquer lei, antes de surgir qualquer instituição religiosa e ainda mais, antes de surgir o pecado, Deus havia instituído a família. E aí você pode achar, bom, então quer dizer que o meu casamento, ele não é um casamento de segunda classe, o meu casamento é um casamento legítimo? Sim, o seu casamento é um casamento. Não é porque você casou com uma pessoa que tem gerado em você dores, que o seu casamento vale menos do que um casamento de alguém que casa na igreja evangélica. E abrindo um parênteses, hoje é triste, mas os índices de divórcio entre pessoas em geral têm aumentado. E quando se faz uma pesquisa, o índice de pessoas cristãs e não cristãs acerca do divórcio estão praticamente igual. Pergunta: o que está acontecendo com a igreja? Se os índices de divórcio entre os crentes em Jesus está seguindo os mesmos dados alarmantes da sociedade, tem coisa errada. Tem coisa errada quando observamos líderes, pastores se separando como algo normal, recasando-se. Um pastor e comentarista bíblico, D.A. Carson, norte-americano, em uma das suas palestras, ou melhor, pregações, ele disse que um dos grupos que mais se divorciam no seu país não são os médicos, advogados, mas na época que ele citou, eram os pastores. Terrível isso, não é? Terrível. Jesus, ele está dizendo, olha, o que Deus uniu, o homem não tem direito de separar.